Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Batista Regular. Com a graça de Deus, estamos animados em compartilhar com vocês tudo o que há de mais interessante sobre a história, doutrina, costumes e práticas dos batistas regulares. Se vocês querem saber mais sobre esse importante movimento cristão, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. E não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos juntos explorar o mundo dos batistas regulares. Neste vídeo, iremos falar sobre os distintivos dos batistas. As pessoas geralmente escolhem uma igreja tomando como base a arquitetura ou estrutura do prédio, ou pela simpatia das pessoas ou dos programas ali oferecidos. Por mais importantes que sejam essas qualidades, há outras muito mais importantes. É de extrema importância que a igreja que você vier a escolher deve defender os fundamentos da fé cristã e a inspiração e a autoridade da Bíblia, o nascimento virginal de Jesus, a divindade eterna, a morte substitutiva de Cristo, a ressurreição corporal e seu retorno literal para buscar sua igreja. As igrejas de todos os matizes que ensinam a Bíblia verdadeiramente mantêm essas crenças fundamentais como verdades essenciais. Mas além desses fundamentos, existem ensinamentos bíblicos específicos que diferenciam algumas igrejas de outras. O que faz com que os batistas como grupo cristão sejam diferentes? Os batistas se distinguem de outros grupos cristãos por distinções bíblicas específicas. O nome batista identifica pessoas que possuem essas características, ou como o próprio nome sugere, fazem distinções. Essas distinções batistas se relacionam com questões de interesse vital hoje. Por exemplo, a verdade absoluta existe ou todos os sistemas de crença são relativos? Ou, quem controla o programa, a propriedade, as finanças, o pessoal e a posição doutrinária de uma igreja local? Como ser um representante de Deus na Terra pode afetar o casamento, o trabalho ou o relacionamento do crente com o governo e a sociedade? Ou ainda é possível questionar, Deus concede sua graça por meio de rituais religiosos? Será que uma sociedade livre deve legislar justiça? É correto julgar alguma coisa sobre outra pessoa? Existe um modelo bíblico para a liderança da igreja? Qual é a relação minimamente adequada entre a igreja e o Estado? Por que é importante conhecer esses distintivos batistas? Primeiramente porque eles são bíblicos. Eles fazem parte da verdade de Deus revelada em Sua palavra. O conhecimento desses fatos fornece benefícios práticos relevantes para os dias de hoje. Tal conhecimento permite que você selecione uma igreja que seja fiel a essas verdades bíblicas. Os distintivos demonstram o significado, identidade, valor e importância do que é ser batista. Segundo, porque terminologias genéricas carecem de identificação. Identificar-se apenas como cristão ou de Cristo e rotular igrejas comunidade em uma designação não denominacional, deixa muito espaço para ambiguidade e mal-entendidos. O nome batista é entendido através de seus significados. Os batistas devem estar convictos de que quando o nome batista for citado, nenhuma ambiguidade seja deixada na definição do que eles representam. Esses ensinos bíblicos revelam suas identidades que terminam por expressar uma posição doutrinária e teológica. E por último, os distintivos ajudam aos membros da igreja local a manterem a posição batista, evitando a digressão para outras posições que não os distinguem, posições muitas vezes que até são antibíblicas. Todo membro de uma igreja batista precisa saber o que é ser um batista fundamentado na Bíblia e uma igreja batista fundamentada na Bíblia deve então proporcionar que isto aconteça. Infelizmente nos dias de hoje há pessoas e igrejas que se denominam batistas sem realmente saberem o que isto significa. Como esses distintivos surgiram? Os batistas chegaram a esses distintivos por meio do estudo cuidadoso da Bíblia. É por isso que esses ensinos são mais precisamente chamados de distintivos bíblicos dos batistas, em vez de apenas distintivos batistas. Esses ensinamentos dos distintivos dos batistas surgiram porque as igrejas batistas individuais os mantiveram ao longo dos anos de forma contínua e independente, não porque algum grupo de líderes batistas compôs a lista e depois os que impôs às igrejas locais. Grupos de igrejas diferentes dos batistas mantiveram alguns dos distintivos batistas, e pode-se até encontrar igrejas que possuem todos os distintivos, mas não se autodenominam batistas. Esses grupos são batistas, mas, por alguma razão,
optam por não serem assim identificados. Por outro lado, algumas igrejas que se autodenominam batistas não são verdadeiramente batistas porque não mantêm mais as crenças batistas históricas ou mesmo os fundamentos basilares da fé cristã. Os batistas são conhecidos como pessoas do livro sagrado, acima de qualquer questão. Os batistas desfrutam de uma herança inestimável de gerações que exaltam o Filho de Deus, nosso Salvador, como proclamado na inspirada Palavra de Deus. Quais são os distintivos batistas? Esses ensinamentos podem ser lembrados associando-os às letras que formam a palavra batistas. Letra B. Bíblia como única regra de fé e prática. Isto significa que a Bíblia é a autoridade final em todas as questões de crença e vivência do cristão porque a Bíblia é inspirada por Deus e carrega a autoridade absoluta do próprio Deus. O que quer que a Bíblia afirme, os batistas aceitam como verdade. Nenhuma opinião humana ou decreto de qualquer grupo da igreja pode anular a Bíblia. Mesmo credos e confissões de fé que tentam articular a teologia da Escritura, não carregam a autoridade inerente da Escritura. Isto está fundamentado em 2 Timóteo capítulo 3 versos 15 a 17, 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 13 e 2 Pedro capítulo 1 versos 20 e 21. Letra A. Autoridade de Cristo como cabeça da igreja e autonomia da igreja local. A igreja local é um corpo independente e responsável perante o Senhor Jesus Cristo que é o cabeça da igreja. Toda autoridade humana para governar a igreja local deve estar dentro da própria igreja local. Assim, a igreja local é autônoma ou autogovernada. Nenhuma hierarquia religiosa fora da igreja local pode ditar suas crenças ou suas práticas. Autonomia não significa isolamento. Uma igreja batista pode ter comunhão com outras igrejas em torno de interesses mútuos em um vínculo associativo, mas uma igreja batista não pode ser um anexo de qualquer outra organização. Para isto, tomamos como base textos bíblicos como Colossenses capítulo 1 verso 18 e 2 Coríntios capítulo 8 versos de 1 a 5, versos 19 e 23. Letra T. Trabalho ministerial dividido em 2 ofícios, pastores e diáconos. A Bíblia ordena apenas 2 ofícios como essenciais para a igreja, um pastor e diácono. Para os batistas, os 3 termos, o pastor, o presbítero, como ancião e bispo, referem-se todos ao mesmo ofício com suas 3 principais atuações, como aquele que lidera, alimenta e cuida do rebanho, como aquele que aconselha pela experiência e sabedoria e como aquele que administra e supervisiona. Os 2 ofícios de pastor e diácono existem para dentro da igreja local, não como uma hierarquia externa ou que esteja acima da igreja local. Tomamos como base 1 Timóteo capítulo 3 verso 1 ao 13, Atos capítulo 20, versos 17 a 38 e Filipenses capítulo 1, verso 1. Letra I. Imersão, o batismo e a Santa Ceia são as 2 únicas ordenanças. A igreja local deve praticar 2 ordenanças. A primeira ordenança é o batismo por imersão em água, identificando o indivíduo com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição, e a segunda ordenança é a ceia do Senhor, também chamada de comunhão, que relembra a morte do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. Tais ordenanças estão em Mateus capítulo 28 versos 19, 20 e 1 capítulo Coríntios capítulo 11 versos 23 a 32. Letra S. Sacerdócio individual de cada crente. Sacerdote é definido como alguém autorizado a realizar os ritos sagrados de uma religião, especialmente como agente mediador entre os humanos e Deus. Todo crente hoje é um sacerdote de Deus e pode entrar em sua presença em oração diretamente por meio de nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Nenhum outro mediador é necessário intermediar entre Deus e os seres humanos. Como sacerdotes, podemos estudar a palavra de Deus, orar pelos outros e oferecer adoração espiritual a Deus. Todos nós temos igual acesso a Deus, quer sejamos um pastor ou não. É isto que diz em 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9 e Apocalipse capítulo 5 versos 9 e 10. Letra T. Todos os membros da igreja local salvos e batizados. A membresia da igreja local é restrita aos indivíduos que dão um testemunho crível de fé pessoal em Cristo e se identificaram publicamente com Ele por meio do batismo nas águas. Quando os membros de uma igreja local são crentes, existe uma unidade em Cristo, e os membros podem se esforçar para manterem a unidade do Espírito no vínculo da paz.
conforme vemos escrito em Atos capítulo 2 versos do 41 ao 47, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e Efésios capítulo 4, versículo 3. Letra A. A liberdade individual da alma. Todo indivíduo, seja crente ou não, tem a liberdade de escolher o que acredita ser correto no âmbito religioso. Ninguém deve ser forçado a concordar com qualquer crença religiosa, filosófica ou ideológica contra sua vontade. Os batistas sempre se opuseram à perseguição religiosa e de pensamento. No entanto, essa liberdade não isenta ninguém da responsabilidade perante a palavra de Deus ou de sua prestação de contas ao próprio Deus. Vemos isto em Romanos capítulo 14 verso 5 e verso 12, 2 Coríntios capítulo 4, verso 2 e Tito capítulo 1, versículo 9. Letra S. Separação entre a Igreja e o Estado. Deus estabeleceu tanto a Igreja quanto o governo civil, e deu a cada um sua própria esfera particular de atuação. Os propósitos do governo são descritos em Romanos capítulo 13 versos do 1 ao 7, e os propósitos da Igreja em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Nenhum deve controlar o outro, nem deve haver alguma forma de união orgânica entre os dois. Os cristãos em uma sociedade livre podem influenciar adequadamente os governos em direção a uma sociedade mais justa, o que não é o mesmo que uma religião, denominação ou grupo de igrejas estejam controlando o governo ou tenham isto como propósito. Vemos os princípios deste distintivo em Mateus capítulo 22 versos 15 ao 22 e Atos capítulo 5 versos 17 ao 29. Alguns batistas incluem neste distintivo da separação, a separação do mundo e do pecado, mas ele está implícito no distintivo de todos os membros da igreja local serem regenerados e batizados. Nos distintivos originais, a liberdade individual da alma recebe destaque, enquanto em outras versões vem junto ao sacerdócio individual de cada crente, para destacar a autoridade de Cristo como cabeça da igreja, separado do distintivo da autonomia da igreja local na última letra deste acrônimo. E é assim que chegamos ao final deste episódio do canal Mundo Batista Regular. A jornada dos batistas regulares é cheia de altos e baixos, mas ao longo dos anos, eles mantiveram a sua fé e compromisso com a palavra de Deus, a liberdade religiosa e a fé pessoal. E é por isso que eu quero agradecer a todos vocês por assistir ao nosso canal e espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos e deixar seu comentário com sua opinião ou sugestão. Eu adoraria saber o que vocês acham. Continuem acompanhando nosso canal para mais conteúdos interessantes e inspiradores sobre a fé cristã. Até a próxima!